Se a gente imaginar um hospital que, assim, de forma bem consistente e estatisticamente comprovada mesmo, começasse a piorar a saúde da esmagadora maioria dos pacientes que entram por aquelas portas. Nossa, a primeira atitude seria fechar o lugar imediatamente, né? Exato, fechar para uma investigação rigorosa. A lógica básica manda a gente interromper o que causa dano. Com certeza. Não faz sentido continuar. Pois é, mas olha que loucura. Todo santo dia, a sociedade envia milhões de crianças e de jovens para um sistema educacional onde os dados, mostram claramente que eles não apenas estagnam. Eles regridem, né? Sim, eles chegam a desaprender com o passar dos anos. E, curiosamente, a resposta para essa falência toda tem sido apenas adicionar mais tempo dentro desse mesmíssimo sistema inoperante. É a definição perfeita de um pensamento linear equivocado, sabe? Operando num cenário que é super complexo. A gente acredita cegamente que aplicar mais esforço na mesma direção trará um resultado diferente. É aquela ideia de insistir no erro. Exatamente. Quando, na verdade, a própria estrutura desse esforço é o que está causando a atrofia cognitiva de quem está ali na sala. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje é, absolutamente urgente. Para quem busca entender a raiz dessa crise gigantesca do aprendizado, nós vamos mergulhar fundo num livro muito impactante. Ah, sim, o material de hoje é denso. Muito. O livro é Atividades de Aprendizagem. Sair da mania do ensino para comprometer-se com a aprendizagem do estudante. Uma obra incisiva do professor Pedro Demo, né? Isso mesmo, escrita por ele e publicada lá em 2018 pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul. E a grande missão desta nossa exploração detalhada hoje é desvendar, por que o modelo tradicional de aulas simplesmente ruiu. E ruiu faz tempo. Pois é. Vamos descobrir por que tantas tentativas de modernizar a escola não passam de uma maquiagem caríssima e superficial. E, claro, o que significa, na prática mesmo, colocar a aprendizagem no centro do palco. Quem acompanha a gente precisa ter em mente que é um material que não poupa críticas à estrutura escolar que toda a nossa sociedade conhece tão bem. Há uma mudança de paradigma essencial aqui. Exige desconstruir o que a gente considera como educação, né? Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O autor lança logo nas primeiras páginas um conceito que é um verdadeiro soco no estômago. Ele argumenta que quem senta naquelas cadeiras enfileiradas de uma sala de aula tradicional todo santo dia é, na verdade, uma vítima de aula. Uma vítima. O termo é forte, eu sei. Muito forte. O estudante rebaixado à categoria de vítima é chocante. Mas reflete muito bem a mecânica do processo, sabe? Para entender como o estudante chega a esse nível de vitimização, a gente precisa olhar para a planta arquitetônica mental do nosso sistema educacional. Que vem de longe, né? Sim, é um herdeiro direto e inegável do Fordismo. Quem nos ouve pode lembrar daquela imagem clássica do filme Tempos Modernos com o Charles Chaplin? Ah, clássico. Aquela engrenagem gigante. Isso. Há uma fábrica reprodutiva, toda cronometrada, onde o operário apenas repete o movimento mecânico passivo o dia inteiro, ele nem entende o todo do produto que está montando. A escola foi desenhada com essa exata mentalidade industrial. O foco sempre esteve no professor ensinando, o que o autor chama de conteudismo. Repassar conteúdo a rodo. Exato. O mestre repassa matérias às carradas, aplica provas que são baseadas apenas em retenção temporária de dados, e o estudante fica ali como um receptor totalmente passivo, um mero apertador de parafusos intelectuais. Caramba. Pera, confesso que a minha intuição inicial bate de frente com isso, porque a lógica matemática mais básica diz pra gente que mais tempo em contato com uma matéria equivale a mais chance de aprender, certo? É o que o senso comum diz, né? Exato. Se a criança tem dificuldade, a gente dá mais aulas, mas o livro traz dados reais sobre o impacto de leis federais que tentaram exatamente isso. A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, exigiu 200 dias letivos lá em 1997. E aí, qual foi o resultado prático disso na avaliação de 99? Bom, o resultado foi simplesmente uma das maiores quedas de desempenho escolar já registradas no país. É inacreditável. E não parou por aí. Em 2006, o ensino fundamental foi ampliado de 8 para 9 anos.
Tudo sob essa mesma premissa de que mais tempo na escola gera mais saber. E melhorou alguma coisa? Nada. Os anos finais do ensino fundamental continuaram totalmente estagnados ou, pior, entraram em declínio. Como é possível que aumentar a carga horária gere uma queda? Tipo, a matemática parece não fechar. Porque a mecânica do processo instrucionista é exaustiva, mas não é cumulativa, entende? O modelo de aula puramente expositiva sobrecarrega a memória de curto prazo sem criar conexões de longo prazo. Ah, então entra por um ouvido e sai pelo outro. Basicamente, aumentar o número de dias letivos ou os anos de escola apenas prolonga o tempo em que o cérebro do estudante é submetido a uma rotina de passividade, fisicamente mesmo. A estrutura neurológica de quem apenas escuta e copia não está sendo ativada para a autoria, né? Nem para a resolução de problemas reais. Mais tempo na escola nesse formato significa apenas mais tempo sendo treinado para não pensar. Nossa, treinado para não pensar é duro. E isso nos leva ao que o autor chama de extinção da matemática. E olha, para quem acompanha a gente, os números são chocantes de verdade. São trágicos. Os dados do IDEB de 2015, focados ali no ensino médio, desenham uma tragédia completa. No Maranhão, apenas 1,5% dos alunos tiveram um aprendizado adequado em matemática. 1,5? É basicamente um erro de arredondamento. E o melhor cenário nacional foi no Distrito Federal, alcançando míseros 12,8%. Que já é baixíssimo. Muito baixo. E o mais assustador é a tendência temporal, porque em 95 o Distrito Federal ostentava 31,5%. Ou seja, houve uma regressão brutal. Uma queda livre. E em língua portuguesa, a média nacional despencou de 45,4% em 95 para 27,5% em 2005. São números que, assim, documentam um colapso de um ritual. Sabe, o sistema escolar cumpriu todas as obrigações formais. Todas as aulas foram dadas. O professor estava lá, sim. Os professores cumpriram o currículo. O sinal tocou no horário correto todo dia e, no entanto, aprender matemática tornou-se uma exceção estatística quase milagrosa. Para quem tenta visualizar isso, a analogia que me vem à mente é tipo tentar encher um balde furado, simplesmente abrindo mais a torneira. Perfeito. Mais anos de aula não consertam o furo na base, que é a falta de aprendizado real. Mas aqui me surge uma dúvida gritante. Por que o mercado educacional continua insistindo nesse modelo? Especialmente as escolas particulares, né? Sim, aquelas caríssimas que defendem esse conteudismo agressivo como a chave para o sucesso. Se os próprios dados mostram uma queda livre no ensino médio, por que eles não mudam a rota? O que é fascinante aqui é o peso colossal da tradição e de algo que o texto chama de atavismo. Pausa rápida. Atavismo nesse contexto significa exatamente o quê? É o ressurgimento ou a manutenção de características de ancestrais remotos que já não têm nenhuma utilidade no presente. É uma espécie de dedicação cega a velhárias, sabe? Entendi, um apego ao passado. Isso. O autor compara a escola a instituições extremamente resistentes a mudanças orgânicas. Elas operam sobre uma verdadeira fé na aula. Professores, gestores e as próprias famílias foram treinados exaustivamente para acreditar naquilo. Que o formato de aula expositiva é a única forma de passar conhecimento. Exato. Se tem alguém em pé falando e 30 pessoas sentadas caladas e anotando, a sociedade sente um conforto ilusório de que a educação está acontecendo ali. Mudar isso exige admitir que a gente passou um século fazendo a coisa errada. E dói admitir isso. E se esses anos a mais, essa carga horária extra e esse atavismo todo não ajudam, o que acontece de verdade com a mente de quem passa uma década inteira sentada naquelas cadeiras? É aí que entra a parte mais triste. Essa reflexão nos leva a um dos pontos mais perturbadores da nossa análise de hoje, que é o fenômeno da desaprendizagem. Aparentemente, o estudante não está apenas parado no tempo. Ele está regredindo. Regredindo muito. O texto usa a expressão subindo para baixo. Como a nossa audiência deve interpretar esse conceito de subir para baixo? Essa expressão ilustra o fato de que, à medida que o aluno avança nas séries escolares, ou seja, ele está subindo os degraus no sistema, o nível de aprendizado real dele diminui vertiginosamente. Ele desce.
Ah, então ele passa de ano, mas perde conhecimento. Isso. O livro ilustra essa mecânica com precisão ao citar o caso de Sobral, no Ceará, usando os dados do IDEB de 2015. Sobral é super famosa na educação, né? Sim, é um dos municípios com os melhores resultados no Brasil. Lá, nos anos iniciais do ensino fundamental, as taxas de aprendizado adequado são de país de primeiro mundo. 95,1% em matemática e 95,6% em língua portuguesa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, poxa, a intuição manda pensar que, se a base é tão espetacularmente forte assim, o restante da vida escolar desse aluno vai ser um passeio no parque. Ele está feito. Mas é exatamente aí que ocorre a implosão que o autor cita. Implosão? É. Quando esses mesmíssimos alunos chegam aos anos finais do ensino fundamental, o desempenho adequado cai absurdamente. Cai para 54,9% em matemática. De 95 para 54. Isso, e cai para 61,8% em português. O aprendizado simplesmente despenca. Confesso que isso dá um nó na cabeça. Porque, veja bem, nos anos iniciais, a criança está com um pedagogo, que geralmente é um generalista, certo? Certo. Depois, ela passa para os anos finais, caindo nas mãos do licenciado, que é o mestre absoluto, o especialista focado exclusivamente na própria disciplina, o cara de matemática, ou de história, ou de ciências. A lógica diz que deveria melhorar. Exato. Como é possível que o especialista gere um resultado tão inferior ao generalista? A mecânica disso parece totalmente invertida. A grande diferença aí está na abordagem cognitiva imposta pela formação de cada um desses profissionais. O pedagogo, lá nos anos iniciais, tem o foco no como a mente da criança aprende. Ele foca no processo. Sim, há um trabalho de descoberta, de construção de alicerces, interação e letramento real. A criança constrói o sentido das coisas junto com o professor. E o licenciado? Já o licenciado, na sua formação universitária lá na faculdade, não é treinado para focar no aprendizado do aluno. Ele é treinado para focar na transmissão do conteúdo da sua área. A universidade prepara o sujeito para ser um mero repassador de currículo. Ele vira um megafone de matérias. É tipo isso. O licenciado muitas vezes sai da faculdade sem ele mesmo saber produzir ciência original, sabe? Sem o exercício da autoria. Ele nunca criou conhecimento novo. Então ele só repete o que leu. Exatamente. A prática pedagógica dele acaba sendo plagiar o currículo oficial ou plagiar o livro didático na lousa e, logicamente, a única coisa que ele vai cobrar numa prova é reprodução exata desse plágio. A decoreba clássica. Não há espaço para elaboração do aluno. Isso agrava o que o livro aponta sobre a progressão automática, né? Como a regra do sistema se torna a passividade. E como reprovar em massa seria assumir a falência institucional. O que acontece na prática? Todo mundo é empurrado. Todos avançam. Avançam sem aprender a matemática básica, sem aprender a interpretar um texto complexo, e vai gerando um efeito bola de neve de mediocridade, empurrando o problema com a barriga até o último ano do ensino médio. E a conta chega, né? Chega pesada. A consequência final disso refletiu nos dados do Enem de 2015, no universo de milhões de participantes em todo o Brasil. Adivinha quantas pessoas tiraram a nota máxima na redação? Dá até dor no coração de falar. Apenas 70 alunos. 70. É a prova cabal de que o sistema produz indivíduos que não sabem redigir ou argumentar com autoria própria. É o ápice da cagede. E o pior, o mercado educacional sabe muito bem disso. Existe uma má consciência generalizada aí. Eles sabem que tá ruim. Sabem. Mas, diante do fracasso óbvio da aula tradicional que esses dados expõem, o mercado não quis mudar o paradigma estrutural, porque isso dá trabalho, né? E quebra rotinas que são muito lucrativas. Aí eles tentam inventar moda. Em vez de mudar de verdade, o mercado tenta se reinventar, vendendo soluções mirabolantes, e isso nos leva diretamente às falácias das tão famosas metodologias ativas. Ah, as metodologias ativas. A grande promessa de salvar a educação com tecnologia e com dinamismo.
Mas o texto argumenta que muitas dessas inovações são apenas uma maquiagem pesada para salvar aquela mesma aula expositiva sacal e monótona. Uma roupagem nova para o mesmo problema. Mas confesso que preciso de um contraponto seu aqui. Substituir aquele professor cansado escrevendo no quadro com giz por um slide todo dinâmico, cheio de vídeos do YouTube e pesquisas rápidas na Wikipédia. Isso não é pelo menos um degrau acima? Não tira o alugo daquele tédio total? Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, a gente percebe que combater o tédio não é sinônimo de gerar aprendizado profundo, o chamado deep learning. Combater o tédio não é aprender. Nossa. Pois é, a tecnologia, quando ela é usada apenas para enfeitar a transmissão de dados, não altera a postura passiva de quem recebe a informação. O estudante pode até interagir com a tela para preencher um questionário de múltipla escolha hipercolorido e gamificado. Clicar nos botões ali. Mas a essência continua sendo a retenção superficial de informações, ler um texto digital mastigado e clicar na resposta correta não gera autoria nenhuma. Continua sendo passivo. É o mesmo adestramento do século passado, só que agora está embalado com luzes de LED e musiquinha. O autor critica duramente essa confusão, focando especificamente em como a pedagogia adotou a chamada pirâmide da aprendizagem, que ele, aliás, corrige muito bem para a pirâmide da retenção. Essa pirâmide é famosíssima. É aquela tabela que vive circulando em treinamentos corporativos, nas escolas, que diz que escutar gera 10% de retenção, mas ensinar aos outros ou fazer gera 90% de retenção. Qual é o problema fundamental que o autor enxerga nessa pirâmide? O texto desconstrói a pirâmide apontando que ela mistura categorias que são completamente diferentes e foca de forma obsessiva na memorização, no simples ato de reter informação na cabeça por algum tempo. Mas reter não é o objetivo. Reter não é elaborar. Reter conteúdo não forma o pensamento crítico e científico que uma verdadeira educação exige. Ah, entendi. Pensa bem, você pode reter temporariamente os nomes de todas as capitais do mundo para um jogo de perguntas no celular, mas isso não te torna capaz de analisar a geopolítica global de forma autoral, concorda? Faz todo sentido. Eu decoro, mas não entendo o processo. Exato. A metodologia ativa, quando é focada apenas nessa retenção dinâmica, é uma armadilha. Mas e as práticas de sala de aula que promovem a interação humana? O livro cita umas técnicas, tipo o grupo colaborativo ou aquele famoso texto de 1 minuto. Isso não gera autoria na sala? A obra aponta que essas ferramentas podem sim ser excepcionais. O erro letal está na aplicação cosmética da coisa. Como assim, cosmética? O que ocorre massivamente hoje? O professor utiliza o grupo colaborativo como uma pausa de 5 minutinhos no meio de uma aula expositiva de 50 minutos. Apenas como um truque, sabe? Só para manter a turma acordada. Ah, tipo um respiro? Isso. Mas, para que funcionasse de verdade, a pesquisa colaborativa deveria ser a base estrutural do encontro, e não um acessório. Um grupo real exige divisão de tarefas, exige um pesquisador líder, um escriba organizando as ideias, todos ali focados na produção de pesquisa genuína. Nossa, é como colocar o painel digital de uma nave espacial moderna no controle de uma carroça de madeira puxada a cavalos. Substituir o quadro negro por um equipamento caríssimo não muda a física da coisa. A carroça ainda opera no modelo do século XVIII. Exatamente isso. A mente continua apenas engolindo o conteúdo mastigado. Então, o que isso tudo significa? Se aulas animadas e truques tecnológicos não resolvem a raiz do problema, qual é a verdadeira mudança de paradigma? A virada de chave, né? Sim. Como é que a gente consegue transformar quem escuta esta nossa análise e todos os estudantes nas escolas de vítimas de aula para protagonistas reais na sociedade do conhecimento? Essa virada de chave exige abandonar completamente o paradigma do instrucionismo. Essa nossa dependência terrível da aula seguida de prova e repasse de notas. E abraçar de vez a autoria. E o professor nessa história? Ele some? Não, o papel do professor não desaparece de jeito nenhum, mas sofre uma mutação profunda.
Ele deixa de ser aquele porta-voz exclusivo da informação e passa a atuar como um mediador dentro de um processo maiêutico. Pausa rápida de novo para quem não tem um dicionário de filosofia à mão agora. Maiêutico nos remete a Sócrates, a ideia de dar à luz o conhecimento, de extrair a verdade de dentro do interlocutor. Isso. Mas assim, saindo da Grécia antiga e vindo para a realidade, como funciona a mecânica desse processo maiêutico numa sala de aula moderna e lotada de alunos? O livro oferece uma analogia que é belíssima para explicar esse papel indispensável do mediador. É comparado ao papel de uma mãe ajudando o filho a andar ou a falar. Como assim? A mãe não pode caminhar no lugar da criança, né? Nem pode aprender as palavras pelo filho. O esforço neural e físico ali tem que ser da própria criança. Ela tem que cair e levantar. Exato. No entanto, sem a presença da mãe motivando, amparando as quedas e criando um ambiente que seja seguro e instigante, o desenvolvimento natural atrasa ou falha. Ah, o professor seria essa mãe, então. Isso. O professor mediador não mastiga a matéria para o aluno engolir sem esforço. Ele desenha um ambiente de pesquisa, ele lança aquelas perguntas cruciais e orienta onde procurar as respostas, garantindo que o estudante seja o autor do próprio percurso intelectual. E é fascinante pensar que existe uma hipocrisia imensa no nosso próprio sistema educacional em relação a tudo isso. O texto levanta um ponto que, olha, é irrefutável. Qual? As universidades sabem perfeitamente como ensinar a aprender de forma autoral. Ah, sim. Com certeza sabem. Basta olhar para os programas de iniciação científica, tipo o PIBIC, ou para as faculdades que usam metodologias ativas reais, baseadas na resolução de problemas complexos, como o PBL lá na medicina, e, obviamente, os mestrados e doutorados. Ninguém consegue um título de mestre sentando numa cadeira e assistindo calado a 500 horas de aulas expositivas, né? Impossível. O eixo central da pós-graduação é a pesquisa rigorosa e a autoria de uma dissertação ou tese. Então a pergunta que não quer calar é, se o sistema sabe que a pesquisa é o ápice da formação intelectual, por que esse tesouro é trancado a 7 chaves apenas para a elite acadêmica? E negado para o resto, né? Sim. Negado sumariamente às crianças na escola básica. Essa é a grande contradição sistêmica que o autor denuncia. A universidade retém o método emancipatório só lá para o topo da pirâmide, enquanto treina o licenciado que vai para as escolas da base apenas para ser um cumpridor de roteiros reprodutivos. É quase cruel. É. Para romper essa barreira do Fordismo escolar, o livro propõe algo que pode soar muito radical no primeiro momento. O quê? Resgatar a curiosidade natural do ser humano e iniciar a educação científica não lá na universidade, nem no ensino médio, mas na fase pré-escolar. Opa, espera aí. Um método científico aos 4 anos de idade. Confesso que a imagem que vem à minha cabeça agora é de uma turma de crianças pequenas, espalhando caos no laboratório com tubos de ensaio ou simplesmente comendo terra no pátio. É uma imagem engraçada, mas não é bem assim. Como é que se estrutura pesquisa científica para alguém que ainda nem foi totalmente alfabetizado de forma tradicional? É perfeitamente possível, sabe? Porque a raiz da ciência não é o jargão complexo. A raiz é a curiosidade metódica. A criança pequena é o cientista em seu estado mais puro. A criança pergunta muito. Sim, ela já passa o dia experimentando, perguntando exaustivamente o porquê das coisas. Ela testa a gravidade ao derrubar os objetos da mesa 100 vezes. Ela desmonta os brinquedos para descobrir como funcionam por dentro. Tudo é um experimento. O que o autor propõe é estruturar esse instinto natural. É usar ferramentas adequadas para a idade. O livro menciona, por exemplo, o uso precoce e orientado de plataformas virtuais e ambientes web de investigação científica, como o WISE. Explica um pouco mais como funciona esse ambiente WISE na prática. Fiquei curioso. O WISE, que é uma sigla que vem do inglês para Ambiente Web de Investigação Científica, ele funciona como um laboratório digital. Ah, no computador. Isso. É um espaço interativo desenhado especificamente para que o estudante possa formular uma hipótese, testar ela de forma simulada e observar as consequências. Tudo sem os riscos físicos de um laboratório real, claro. Genial.
A ideia é cultivar desde o berço escolar esse instinto de duvidar, de investigar e de perguntar metodicamente. Antes que a máquina escolar tradicional engula a criança, né? Antes que a escola censure o uso de tecnologias, chamando tudo de distração, imponha o silêncio absoluto naquelas fileiras e transforme ela na dita vítima de aula. Certo, entendi perfeitamente a base para crianças pequenas. Mas e para aquele jovem que já está no ensino médio? Aquele que passou 10 anos da vida inteira marcando X em provas de múltipla escolha. E de repente o sistema vira a chave e diz: agora você precisa ser um autor que produz ciência. O choque é grande. Como acontece essa transição no mundo real, sem gerar uma frustração paralisante nesse adolescente? É um ponto excelente. A transição exige extrema paciência e uma mediação muito qualificada, porque é um processo cognitivo lento de recuperação. Uma fisioterapia mental quase. Exatamente isso. O estudante não vai ler um livro num dia e magicamente escrever um artigo brilhante no dia seguinte. O autor deixa muito claro que, se esses jovens nunca foram ensinados a produzir textos autorais, os primeiros rascunhos de pesquisa deles serão praticamente legíveis. Vai sair muita coisa ruim no começo? Muita. Faltará lógica, faltará conexão, faltará repertório. E tá tudo bem, isso é o esperado. O papel do mediador é aceitar essa fase bruta e começar a lapidar o processo de pesquisa com o aluno. Sem dar nota 0 logo de cara? Exato. Com a prática constante, muito incentivo ao pensamento crítico e à reflexão de textos, escrever e reescrever, esse aluno consegue sim, ao final do ensino médio, produzir um artigo científico de 10 páginas. Bem fundamentado, usando bibliografia e expressando uma visão própria e crítica sobre um tema complexo. Isso é infinitamente mais valioso do que tirar um 10 decorando fórmulas que ele com certeza vai esquecer na semana seguinte. Sem comparação, o livro conecta essa capacidade de produção intelectual autônoma com o conceito maravilhoso da emancipação freiriana. Do Paulo Freire? Sim. Não se trata apenas de ler palavras num papel, mas de desenvolver a habilidade de ler as estruturas da realidade, compreender criticamente o mundo ao redor e, a partir dessa autoria, ter as ferramentas mentais para transformar essa realidade. É um protagonismo substantivo, né? Muito diferente daquela visão rasa de protagonismo estudantil que se contenta em deixar os alunos escolherem a cor da camisa do Grêmio ou a música que vai tocar no recreio. É a diferença brutal entre apenas conhecer as regras de um jogo criado por outros e ter o poder intelectual de reescrever as próprias regras do jogo. Perfeito. Para amarrar tudo que a gente desbravou aqui hoje, nós dissecamos a queda livre de uma educação que idolatra passivamente o professor ensinando, enquanto as mentes dos alunos simplesmente atrofiam. Vimos os dados de perto. Observamos como o desaprendizado progressivo e a mediocridade são convenientemente camuflados por sistemas de progressão automática. Desmascaramos as tentativas do mercado de envelopar aulas arcaicas com tecnologias vazias que não geram profundidade nenhuma. A tal da maquiagem. E, no fim, entendemos a necessidade inegociável de transformar as nossas crianças em autores e pesquisadores investigativos, resgatando a curiosidade inata lá no início da vida, para que não se tornem adultos moldados apenas para obedecer e repetir informações por aí. Diante da clareza de todos esses dados e da viabilidade de um método baseado na autoria mediada, o material do professor Pedro Demo nos empurra para uma última reflexão. Que é provocador, eu aposto. E que reverbera de forma profunda, muito além das paredes de uma escola. A grande questão é: a quem de fato interessa manter em funcionamento uma máquina escolar tão inoperante para as massas? A quem interessa, né? Se as instituições de ensino superior dominam a fundo o método emancipatório da autoria científica e da pesquisa independente, mas escolhem zelosamente restringir esse poder apenas para a cúpula acadêmica de mestres e doutores, enquanto garantem que a educação básica para o resto da população permaneça presa num formato fordistamente projetado para incutir repetição, silêncio e aceitação pacífica. Fica no ar. Fica o questionamento para nossa audiência digerir hoje. Será que a estrutura basilar da nossa sociedade contemporânea nutre, na verdade, um medo aterrorizante do que poderia acontecer se uma geração inteira de jovens, sem nenhuma exceção,
realmente aprendesse a pensar cientificamente, a desenvolver a própria voz autoral e a questionar ativamente todas as estruturas e regras que governam o nosso mundo? Uau! Essa é uma constatação que ecoa e muda completamente a forma como a gente olha para todo o sistema educacional. E para a sociedade. Agradecemos imensamente a companhia de quem acompanhou este mergulho profundo nas raízes do aprendizado de hoje. Foi uma jornada intensa. Muito. Continuem exercitando essa curiosidade metódica de vocês, desafiando certezas prontas e, acima de tudo, recusem com todas as forças o papel de meros receptores passivos de informações. Seja diante de um quadro negro, de uma tela de celular ou na vida em geral. É isso aí. Até a nossa próxima análise detalhada.